Bom dia, boa tarde, boa noite, meu espectador do Endzone Brasil. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma prévia da temporada 2024, dessa vez com uma das melhores divisões da NFL, certo, Vinícius Soares? Como está você nessa bela manhã de sexta-feira? Certíssimo, senhor psicólogo da NFL. Estamos numa sexta-feira para falar da divisão mais boca braba da NFL, vamos dizer assim, a AFC North. Clima de Libertadores total e vai ser maravilhoso falar dessa divisão. Perfeito. Eu gosto quando fala psicólogo da NFL, Vini, porque mostra assim que é raiz, entendeu? Que eu tive que trocar o nome ali, né? Vai que dava algum problema com a própria liga, mas em espírito sempre será psicólogo da NFL, não é mesmo? Vamos com tudo então. Primeiro time que a gente vai falar aqui, o Pittsburgh Steelers, que é talvez o mais Libertadores de todos, como você disse aí, que é um time que se recusa a morrer. Todo ano declaramos a morte do Pittsburgh Steelers e todo ano esse time dá um jeito de se manter vivo, certo? Então na última temporada ficou aí 10-7, um recorde impressionante, porque esse time simplesmente não tinha quarterback. Conseguiu se classificar para os playoffs, certo? Muito por conta dessa defesa do Mike Tomlin, né? Que é um excelente head coach aí, na minha opinião. Mas que estava faltando um quarterback. Se chegou ou não, descobriremos daqui a pouco, mas acho que uma coisa da temporada passada que é bom citar aqui, certo? É a demissão do Matt Canada, que era o coordenador ofensivo lá nos Steelers, né? Que ninguém gostava daquele ataque horroroso dele. E aí, no meio da temporada, ele foi demitido. O ataque deu uma boa melhorada, principalmente no jogo terrestre. O Jalen Warren começou a aparecer mais aí. E aí, deu para fluir o suficiente para os Steelers terminarem bem a temporada e se classificarem para os playoffs. Mas eu quero saber, Vini, o que é que mudou nessa off-season aí do Pittsburgh Steelers para essa temporada? Acho que um dos pontos mais sensíveis que tu tocou foi a saída do Matt Canada, porque isso é um avanço difícil de colocar em palavras até para Sim. Pittsburgh nesse ataque. Porque Matt Canada era um nome muito questionado e uma das poucas vezes que dá para dizer que a torcida cornetava com razão a comissão técnica. E além disso, ainda eu coloco também como nota a troca na posição de quarterback. Uhum. Porque eu sei que agora ele é um Eagle Legend, mas assim, meu amigo Kenny Pickett não tem condições de jogar na NFL. Isso ficou provado. Assim, ele simplesmente não consegue produzir com consistência. Se você pegar os highlights, ele tem seus momentos, como aquele passe por George Pickens no ano passado, lembra? Para É. ganhar o jogo. Ele fala, ele aparece no clutch time. Aí todo É, mundo esquece dos outros 3 quartos completos, que ele simplesmente é horroroso, exatamente. sabe? Assim, os números do Kenny Pickett são uma coisa assustadora. Assim, às vezes a gente ri dos números do Daniel Jones, por exemplo. Sim. Os números do Kenny Pickett são infinitamente piores, por exemplo. Né? E então a gente precisa falar disso. São 20 touchdowns. 20 não, são 13 touchdowns e 13 interceptações na carreira. Assim, lamentável, né? É, boatos que É, vai ser o QB3 dos Eagles, tá? O nosso é. brasileiro Tenerman aqui deve ganhar a vaga de QB2. Então, assim, e pensando agora com Russell Wilson e Justin Fields, ambos conseguem produzir mais do que o Kenny Pickett, até mesmo o Justin Fields. Então, assim, mesmo num cenário onde o Russell Wilson se mostra incapaz, o Justin Fields ainda pode tirar mais desse time, eu acho, do que o esqueci o nome, Kenny Pickett fazia. E quando a gente olha, se nesse cenário com Kenny Pickett e depois Mason Rudolph o time venceu 10 jogos, o torcedor tem motivo para estar um pouco mais otimista, né? Fora isso, assim, olhando para adições no elenco, eu não acho que o time teve nenhuma adição assim que mude o patamar da equipe, Uhum. de verdade, né? Em relação à temporada passada, mas em compensação manteve alguns jogadores, como Alex Highsmith, por exemplo, TJ Watt vai continuar no elenco, coisas assim. Então acho que a base do time está mantida para essa temporada. Mike Tomlin continua lá. De resto, a divisão é difícil, o calendário não é tão simples, mas é o que tu falou, esse time se recusa a se entregar, Sim. né? Então, vamos com tudo aí falando. Pois é. Assim, acho que dá pra colocar, né? O Patrick Quinn chegou, mas eu nunca fui muito fã. Acho que o Rocon Smith, que fazia muito por ele lá, né? Ele de melhor linebacker aqui, não sei como vai ser.
Mas acho que o Deontay Johnson também, a saída dele, né, lá pro Carolina Panthers, aí deixa o George Pickens um pouco sozinho, até por isso tem os boatos de Brandon Ayuk aí, até esse momento não foi trocado, certo? Que estamos gravando aqui, mas vamos ver, né, acho que o George Pickens aí pode até ser um cara melhor do que a gente estava esperando, assim, né? Ele teve os problemas lá fora do campo, né? No draft, mas é um cara sempre com muito potencial, mas talvez seja o único cara que complica um pouco, né? Acho que o draft foi muito bom, né? O Omar Khan aí é um dos melhores general managers da NFL, na minha opinião. Preciso citar aqui, né? Fez aí boas escolhas para mudar essa linha ofensiva, que não era boa, mas querendo ou não, o Faltano e o Fraser chegando aí, né? Não deixa de ser uma OL que ainda precisa se provar, certo? Então esse ataque aí que agora é comandado por Arthur Smith, nosso Atlanta Falcons Legend, que, cara, eu acho que pode fazer um bom trabalho aqui como coordenador, né? Uma coisa é, ele era um ótimo coordenador lá em Tennessee e até por isso virou o head coach, mas não necessariamente ele vai ser melhor nessa função que dá mais responsabilidade, certo? Então com menos responsabilidades ele volta a fazer o que fez ele ganhar aquele trabalho, pode ser que funcione aqui. Certo? Então, tô curioso para ver como é que ele vai fazer isso, com o Wilson chegando do draft lá de Michigan também, né? E aí o QB, Justin Fields e Russell Wilson, acho que o piso é alto relativo ao que tinha na temporada passada, apesar do teto ainda ser baixo, certo? Para esses dois quarterbacks. Então, assim, é um time que a defesa no geral vai precisar carregar, eu acho, né? Como foi na temporada passada, mas o ataque pode complementar melhor esse time do que complementou na temporada passada. Então, aquele negócio da defesa não precisar, o ataque, né, no caso, ter posições melhores em campo, a defesa ficar menos tempo em campo também, né, descansar mais, então um futebol americano mais complementar aí, certo? Então a defesa com J.J. Watt, Minka Fitzpatrick, com Joey Porter Jr., meu CB1 lá do draft, então você tem peças muito boas aqui, o Highsmith, como você citou, que pode ser um time aí que eu acho que vai brigar pela pós-temporada, mas aquela coisa, é difícil apostar contra, mas também é difícil apostar a favor do Steelers todo ano por ter outros dois bichos papões aí, né, na divisão que, a meu ver, são times melhores que eles. Os Browns também é um time difícil de vencer, né, então é difícil aqui, acho que vai brigar, mas acaba ficando de fora, né, acho que ano passado contou um pouco com a lesão do Joe Burrow, certo, para acabar se classificando aí, então esse ano com os dois lá saudáveis, é aquela coisa, contar com Lamar e Burrow saudáveis também, né, essa é um pouco otimista, mas eu não vou ficar planejando lesão de ninguém aqui, então acho que o Steelers vai acabar brigando, mas pode acabar de fora também da pós-temporada. Não, e detalhe, não foi só o Burrow. Os Browns também perderam seu quarterback. Sim. Então, assim, 2 dos 3 times da divisão perderam seu quarterback no ano passado. Isso, claro, que facilitou um pouco a vida de Pittsburgh. Mas, assim, o que eu posso dizer? Pittsburgh é um time que eu costumo dizer assim, o Pittsburgh não costuma perder jogos que ele deveria vencer. Uhum. Eu acho que isso é o grande segredo do porquê o Mike Tomlin nunca teve uma temporada negativa. É porque você não vai ver os Steelers perdendo num domingo qualquer para o Carolina Panthers. Sim. Entendeu? Eles vão ganhar os jogos que eles deveriam ganhar. E eu acho que isso pode ser a chave do sucesso. Tentando ser positivo aqui, o começo de calendário dos Steelers é muito mais tranquilo que a reta final. Uhum. Então, eu consigo imaginar um cenário onde Pittsburgh chega na semana 9, que é só a bye week, talvez com campanha positiva. Só que quando voltar da bye week, o calendário é brutal. É brutal, assim. É loucura. Não tem assim, o time joga contra Washington na volta da bye week e depois ele simplesmente vai pegar times que estiveram nos playoffs nos últimos 2 anos, pelo menos. Cincinnati, se não tivesse perdido Joe Burrow, provavelmente também estaria nos playoffs ano passado. Então, assim, o time vai ter uma paulada atrás da outra e aí a gente vai descobrir quem é verdadeiramente o Pittsburgh Steelers, né? Dito isso, eu não acho que os Steelers vão para os playoffs por conta da disputa que é a Conferência Americana, mas eu acho que eles vão ser aquele time que pode roubar vitórias de times na disputa pelas seeds da AFC. Perfeito, né? A torcida vai achar ruim, mas fazer o quê? Não consigo, cara. Eu não consigo, de verdade. Assim, a régua da AFC está muito alta. Sem um quarterback competente, é difícil você imaginar que o time vai conseguir ter sucesso. Assim, olhando para o ano passado, por exemplo, o único time que chegou após temporada na AFC com quarterback questionável foi o Cleveland Browns. E eles tinham literalmente a melhor defesa da NFL. Sim. Então é difícil, né? E aí, passando já pro Cleveland Browns, meu querido Vinícius Soares, que
Ano passado, como você disse aí, chegou a pós-temporada com 11-6 depois de um monte de lesões, certo? Principalmente da estrela aí desse time do lado ofensivo, que é o Nick Chubb. Espero, se Deus quiser, que vai voltar bem pra essa temporada, porque pra mim um dos melhores running backs da NFL, é um cara muito divertido de assistir. Eu sou muito, muito fã. E muitas razões também, não só no resto do elenco, mas na posição de quarterback, certo? Os Browns tiveram 4 quarterbacks diferentes na última temporada, até aparecer aí a lenda Joe Flacco, que jogador que ganhou o prêmio aí de comeback player, né? Isso aí, não precisa entrar nesse ponto aí, que é um absurdo total, mas fato é, ajudou os Browns a vencer os jogos e classificou aí o time para pós-temporada, certo? E ressurgindo aí um pouco na sua carreira, mas muito por conta da defesa do Jim Schwartz, campeão do Super Bowl pelo Philadelphia Eagles, não posso deixar de citar, não é mesmo? Que teve aí, cara, uma das melhores defesas da NFL, né? Ele junto com o Baltimore Ravens. O Stefanski ganhou o técnico do ano também, muito por conta disso. Então, assim, é um time que a defesa eu acho que não vai ser tão boa quanto na temporada passada, mas não vejo motivos para ela cair tanto de nível, certo? Por mais que defesas não sejam consistentes de um ano para o outro, as peças continuam todas lá, e acho que o Schwartz trouxe um jeito diferente dessa defesa jogar, que essa defesa sempre teve talento, mas não conseguia performar em tão alto nível, certo? E aí, agora se mantém aí com essa continuidade, acho que pode ser bom pro trabalho, né? E Cleveland Browns continuar aí brigando pela pós-temporada. O que eles fizeram na off-season então, Vini? Pra poder continuar aí nessa briga. Eu acho que assim, primeiro, o time trouxe. Pra quem não lembra, o ano passado o Joe Flacco estava sentado no sofá da casa dele em setembro. Sim. E ele terminou o ano liderando os Browns até os playoffs. Mas ok. Dito isso, o time trouxe James Winston. Pode parecer estranho, mas ele é um seguro para o Deshaun Watson, porque Deshaun Watson simplesmente não fica saudável, não consegue jogar todos os jogos da temporada. Então o time trouxe um quarterback reserva que é bem confiável. Não estou dizendo que o James Winston vai ganhar o Super Bowl, mas ele é capaz de não espalhar tanto a farofa quanto outros nomes que já passaram pela equipe aí recentemente. Ou pelo menos quando espalha, consegue fazer o contrário também, né? Nosso querido 30 touchdowns, 30 interceptações. Exatamente. Fora isso, o time trouxe o Jerry Jeudy, o wide receiver Jerry Jeudy dos Broncos, e já renovou com ele, então ele está nos planos do time para os próximos anos aí, provavelmente. Tem o retorno do Nick Chubb, como tu bem citou. Fora isso, eu acho que o time focou em manter a base, né? Como a gente falou, o Browns não teve grandes perdas em relação à temporada passada, a comissão técnica continua lá, e eu acho que essa é a grande força do time, a continuidade do elenco, imaginando que terá seu quarterback. Eu até falei isso numa reunião de pauta nossa, às vezes a gente esquece, mas com o Deshaun Watson esse time foi 5-1 na última temporada. Não que eu ache que o Deshaun Watson é maravilhoso, mas, ou seja, com uma mínima estabilidade na posição de quarterback, o time foi capaz de vencer jogos na NFL. E isso é algo que a gente sempre tem que valorizar e ficar de olho. Então, acho que os Browns vêm forte para essa temporada. Não estão no topo da Conferência Americana, mas são um time que pode desafiar os pesos pesados se tiver num dia bom ali de todo mundo. Exato, acho que, como você falou, o time em si é muito bom. Acho que dá para citar o draft aqui, né, do Mike Hall e o Zach Zinter, né, de Ohio State e Michigan, que vieram aí para complementar as trincheiras. Adoraria ficar aqui exaltando o Andrew Berry, né, que vem lá da árvore do Harry Roseman também, mas nunca vou perdoá-lo pelo movimento na posição de quarterback. Mas falando do time em si, é muito bom, cara. Você tem um running back aí que, claro, vamos ver como vai voltar de lesão, mas a OL sempre muito boa. Os wide receivers agora se complementam bem. O Amari Cooper é um dos wide receivers mais subestimados da NFL, na minha opinião. Teve uma das melhores temporadas da carreira no passado, mesmo com a confusão que foi a posição de quarterback. O David Njoku aí, como Tarente, está aparecendo aí, crescendo na NFL também. A defesa, né, dispensa palavras aí, Myles Garrett, jogador defensivo do ano, não à toa, e agora tem um front que complementa ele, né, muito melhor. Antes ele era muito um cara que jogava sozinho, agora tem outras peças ali, né, o Smith, o Tomlinson. Você tem linebackers ali, o Jock, né, muito bom também, a secundária, dupla de corners, o Delpt. Então, assim, é um time muito bom. E o que tem de ruim? A posição de quarterback. Então, assim, Deshaun Watson, cara, independente do extracampo, quando joga, né? Ele já não consegue jogar, como você falou, porque ele não fica saudável, mas quando joga ele também não é tão bom assim.
O Stefanski, ele consegue fazer muita coisa, né? Até por isso, técnico do ano passado. E o Jim Schwartz consegue complementar na defesa, mas a posição de quarterback é o principal problema desse time. É um time que tá muito pronto aí para competir, como mostrou ano passado, que um pouco independente de quem tivesse ali conseguia vencer seus jogos. Mas é um cara que eu não confio, né? Gostaria de ter outro quarterback aqui, né? Independente, como eu disse, do extracampo, que a gente já cansou de comentar sobre, né? Mas é um cara que não inspira nenhuma confiança, que não joga bem mesmo quando tá em campo. O time, apesar, né, e consegue vencer jogos, mas eu acho que ele mais atrapalha do que ajuda. Então, assim, é um time que eu também acho que não vai ser tão diferente assim do ano passado, pelo elenco em si ser muito bom. Vai brigar de novo pela pós-temporada, mas eu vou ficar aqui no corte, né, deixando de fora, porque, como eu disse, a barra é alta, né, você falou aí, e o quarterback vai fazer diferença pra mim, assim como o Pittsburgh Steelers, né, então pode ser que se classifique sem problema algum, sabe, não vou ter nenhuma surpresa com nenhum dos dois times, inclusive, mas se tô cortando aqui pelo quarterback, não tem como colocar o Cleveland Browns também na pós-temporada por conta disso, sabe? E esse time, por ter ido à pós-temporada, ter sido um vice-campeão de divisão ano passado, o calendário deles não é tão fácil assim. Eles vão pegar o Dolphins, por exemplo, que foi vice-campeão de divisão, vão pegar os Jaguars, times que são mais complicados do que, por exemplo, os Bengals vão pegar, por terem sido o último colocado da divisão no ano passado. Então a gente precisa ficar atento a isso. Eu não acho que o calendário é nenhum absurdo, mas é aquilo que a gente falou no começo. Os jogos dentro da divisão são muito complicados. Assim, é quase impossível imaginar qualquer um dos times dessa divisão tendo 6-0, 5-1. Então eles perdem jogos dentro da divisão e aí tem que buscar isso fora, é sempre uma incógnita, né? Então, assim, eu acho que esse time vai ser um perene candidato a playoffs, mas esse ano eu acho que não vai dar. Eu sinto que vai faltar um tempero a mais para eles chegarem lá, mas a temporada da NFL é muito imprevisível e, sem dúvida, time para brigar pela pós-temporada o Cleveland Browns tem. Sim. Vai faltar a mágica do Joe Flacco esse ano, né? Não vai ter jeito. E como você falou, assim, só finalizando, né, Vini? Acho que o calendário dessa divisão fora dela é até relativamente mais tranquilo, né? Mas dentro é sempre todo mundo meio 3-3, assim, né? Já todo mundo com 3 derrotas, já todo mundo divide as séries, né? De 2 jogos. Então fica difícil aí de todo mundo acabar se classificando, né? Se fosse esses times em outras divisões, na outra conferência, talvez fosse mais fácil o caminho para eles, né? Exatamente. Não é por acaso que um time da AFC North não sofre para ter a seed 1 da AFC, né? Sim. Porque é muito difícil, assim. Tem muitos bons times, mas eles acabam se degladiando entre eles ali. Né? Exato. Agora eu quero falar dele, Vini. Do meu Baltimore Ravens. O nosso gigantesco. Do maioral, certo? Que na temporada passada ficou aí 13-4, uma das melhores defesas da NFL. Lamar MVP da temporada de novo, quase de forma unânime, né? Teve aquele votinho ali no Josh Allen que tirou esse título dele de novo, porque já tem um MVP unânime na conta, certo? Então, tá vendo, uma das melhores temporadas da carreira também. Era um time que tava preparado, que eu acho que tinha a melhor chance, né? E acabou perdendo aí na final de conferência, cara, de um jeito de partir o coração. Eu até hoje... Eu olho as estatísticas desse time, cara, eu tava fazendo a pesquisa e umas coisas, tipo assim, esse time contra times de campanha positiva na temporada passada foi uma coisa tipo 10-0, sabe? É o maior número na história da NFL, era um time que dominava até mesmo bons adversários. 49ers, o Detroit Lions, o Baltimore Ravens acabou com o Detroit Lions, que chegou na final de conferência e quase venceu, sabe? Então, era um time que parecia que era o ano do Baltimore Ravens, tava dando tudo certo pro Baltimore Ravens. E na final de conferência, né, não correu muito com a bola. Fama do Zay Flowers, Lamar um pouco frustrado assim com o plano de jogo, parecia, né? O time não conseguiu se encontrar ali e acabou não vencendo mesmo estando jogando em casa. E aí, pra mim, perdeu a melhor chance que tinha. Mas, mesmo com as mudanças que a gente teve aqui, né? Então, o que teve no off-season do Baltimore Ravens? Trazem Derrick Henry, que, cara, esse combo Lamar e Derrick Henry de raio e trovão vai ser um backfield muito divertido de assistir. Acho que Derrick Henry na temporada passada sofreu muito com a linha do Tennessee Titans ainda, certo? E aqui, não que a linha não seja um problema, mas tendo o Lamar Jackson ajuda muito, muito mais do que o Will Levis, certo? O Lamar, como eu tava falando no timeout, assim, os defensores gravitam muito para perto do Lamar por conta dele ter uma ameaça terrestre, então isso ajuda o Derrick Henry, sem sombra de dúvidas, que acho que ainda tem um pouco de gasolina no tanque, né? Não é o mesmo prime Derrick Henry, 2.000 jardas, mas é um cara que vai conseguir contribuir aqui, né, nesse backfield.
Aí eles perdem o Mike McDonald, que foi o melhor coordenador defensivo aí, talvez, né, da temporada, acabou ganhando oportunidade lá em Seattle, e que era um cara muito bom, né? Outros técnicos da árvore dele foram ser coordenadores defensivos também, lá no Miami Dolphins, né? E aqui o Zach O, o jogador dos Ravens, até assume aqui para coordenar a defesa. E o draft do De Costa, outro, de um dos melhores geral managers da NFL aqui para mim também. Eu não era o maior fã de Nate Wiggins de Clemson, mas escolhê-lo na 30ª escolha, pra mim tá ótimo, sabe? É um time que precisava aí de um cornerback, né? Também o Rosengarten na OL, né? Que acho que é outra coisa. O Isaac, o Tez Walker lá de North Carolina, DJ Tempo. Então, assim, é um time que conseguiu trazer boas peças pra tentar continuar com essa janela aí aberta de campeonato. E por mais que, como eu falei, não acho que vai ser a melhor chance deles, ainda acho que é um dos favoritos a vencer, né? Tava discutindo isso com o P e falei, cara, tem literalmente o MVP da temporada, a defesa é praticamente a mesma, sabe? Por mais que não tenha o coordenador, eles promoveram de dentro, né? Então o cara que já estava lá sabe como as coisas funcionavam. Então, assim, por mais que talvez, né, você tem o Chiefs ali que, claro, ganhou deles, tem gente que gosta dos Texans, tem os Bengals aqui também dentro da divisão, sigo confiando no Baltimore Ravens para disputar, né? E pode muito bem, sim, vencer o Super Bowl esse ano. Então, Vini, o que tem de bom, o que tem de ruim aqui nesse elenco do Baltimore Ravens? Eu acho que a primeira coisa, assim, o time perdeu algumas peças, mas eu não acho que tenha perdido nada grave. Por exemplo, Patrick Quinn foi embora, mas o Roquan Smith tá lá. E eu acho que, assim, qualquer outro linebacker será beneficiado pela presença do Roquan Smith, como o Patrick Quinn foi. No ataque, perdeu o Odell Beckham Jr. Alguém lembra que o Odell estava jogando em Baltimore no ano passado? Sinceramente, não fez grande coisa. E como tu falou, o time trouxe o Dez Walker no draft, que pode suprir essa produção tranquilamente, até eu diria. Zay Flowers deve ter uma melhora nesse segundo ano aí. Tem o Nelson Aguilar ainda, Eagles Legend. Campeão do Super Bowl. A eterna promessa, Rashad Bateman. Então, assim, acho que o time tem peças. Eu me preocupo um pouco com a perda do Mike McDonald, porque ele era... Cara, ele foi fantástico, assim. Fantástico no ano passado. Parece ser um cara bem especial, né? Como tu falou, quem assistiu os jogos ali de Baltimore, principalmente, assim, outra coisa que me chamava a atenção em Baltimore é que o time, ele cresceu de produção. Porque tem alguns times que eles começam um ano muito forte e aí no final eles surfam na onda daquela boa campanha e chegam na pós-temporada. O Baltimore não. O Baltimore chegou na pós-temporada voando. Para quem não lembra, na semana 17 esse time fez 56 pontos no Miami Dolphins. Sim. Então, assim, cara, eles estavam no auge e chegaram muito forte. Eu acho que isso tem muito dedo do Mike McDonald, porque, cara, o que a defesa do Baltimore fez com Lions, com 49ers, com Dolphins, foi coisa de cinema, assim. Absurdo. Fez esses times parecerem patéticos. O Brock Purdy teve 4 interceptações. E o Brock Purdy tá longe de ser um quarterback ruim. Então, assim, realmente eu acho que essa falta dele é uma incerteza. A gente não sabe como... Assim, eu acredito que o novo coordenador ofensivo assumiu o cargo porque ele deve ter ideias semelhantes ao que deu certo, né? Sim. Mas é aquilo, nunca é igual. Ninguém é igual a ninguém. Né? Na história da NFL já tá mais do que provado. E agora resta saber como é que eles vão suportar, como tu disse. E mais importante para mim ainda é como eles vão absorver o que aconteceu na final da AFC. Porque a NFL não tem amor pro Baltimore e botou eles para estrear contra o Kansas City Chiefs. Sim. Uma eventual nova derrota para os Chiefs, como vai afetar? Assim, para quem não lembra, eu vou dar um exemplo. Em 2019, o Houston Texans jogou com os Chiefs, quase ganhou dos Chiefs, quase é forte, né? Porque tomaram 50 pontos, mas eles chegaram a abrir 24-0 em Kansas City e perderam o jogo. E no ano seguinte eles estrearam contra os Chiefs e daquela derrota na semana 1 em diante o time simplesmente foi ladeira abaixo. Eu não acho que isso vai acontecer com o Baltimore, mas eu acho que uma derrota na semana 1 pode impactar negativamente o resto da temporada do time, sabe? Aquela coisa de, puxa vida, de novo a gente perdeu, já começamos o ano perdendo para quem acabou com o nosso sonho ano passado e tal. Mas por outro lado, eu também vejo que esse ataque pode surpreender nesse ano, porque o Todd Monken fez um bom trabalho no ano passado, primeiro ano dele no comando, depois de tirarem o Lamar Jackson da prisão Roman, que ele estava preso há alguns anos. Infelizmente o Justin Herbert ganhou essa
esse convite a partir dessa Nossa, temporada. muito duro, cara. Mas Todd Monken fez um bom trabalho, mas fez um trabalho muito ruim na final da conferência e bons técnicos costumam aprender com os seus erros, né? E eu acho que pode ser que ele tenha aprendido e a gente veja um ataque de Baltimore ainda mais especial nesse ano. E se isso acontecer, esse time vai ser muito difícil de ser batido. E é por isso que eu acho, como eu estou confiante, Baltimore vencerá a AFC North de novo, na minha opinião, e chega forte para os playoffs da AFC. E aí tudo vai depender de chaveamento, né? Quem vai pegar, como vai ser, onde vai chegar. Mas com certeza é um dos favoritos ao Super Bowl na Conferência Americana. Pois é, como você disse, Todd Monken, e agora, geralmente do primeiro pro segundo ano, né, você já tá mais acostumado ali com o que tá acontecendo, esse time pode inclusive melhorar, né, ser mais eficiente, não significa que o Lamar vai ganhar o MVP de novo, mas pode ser um ataque mais eficiente aí, né, ele não à toa foi campeão nacional do college football, né, e cara, pra mim começa tudo pelo quarterback, que eu já cansei de falar, não tem ninguém igual. Ele é o melhor quarterback da NFL? Não, mas igual ninguém tem. É como se fosse uns 10 melhores running backs e uns 10 melhores caras passando a bola. Isso, tipo assim, é muito surreal, sabe? É um futuro Hall da Fama aí pra mim. Tá vindo de segundo MVP, então eu consigo confiar no Lamar, né? Acho que ele pode sim melhorar em pós-temporada, sem dúvidas, mas é um cara que ainda é jovem, que ainda tem espaço pra isso. Aí você tem um bom running back agora que talvez quando chegar na final de conferência contra o Chiefs, você pode colocar a bola um pouco mais na mão do Derrick Henry, certo? Dá pra confiar um pouco mais. Mark Andrews voltando de lesão, a defesa aí como um todo, né, muito boa, né, com essas pressões simuladas, disfarce na cobertura, Kyle Hamilton que muita gente coloca como safety, mas joga mais o níquel ali, né, muito pra ser essa blitz, ser esse star, né, essa posição assim, nessa defesa um pouco do Vic Fangio, então Marcus Williams marcando, Roquan Smith, como você citou, sabe? Madu Buick no front. Então, cara, é um time muito bom, né? E acho que o que me preocupa aqui só é o depth de wide receivers, né? Eu amava o Rashad Bateman, mas assim, por favor, irmão, fique saudável e me mostre quem você era lá em Minnesota, sabe? E a linha ofensiva, né, que perdeu 3 peças titulares aí, vai precisar aí se provar, mas acho que você tem tanto um Derrick Henry quanto um Lamar Jackson que consegue maquiar um pouco os problemas dessa linha, sabe? Então eu consigo confiar nesse time, acho que continua sendo o time a ser batido dentro dessa divisão, acho que a disputa agora fica um pouco mais complicada, sem sombra de dúvidas, né, tanto por Baltimore descer um pouquinho o nível quanto os outros times ali, né, subirem, mas ainda acho que vai ser o campeão de divisão sim, né, vai disputar aí, não sei se seed 1 da conferência de novo, né, mas vai jogar em casa nos playoffs, vai passar de 10 vitórias aqui pra mim, e tem tudo pra sim vencer o Super Bowl esse ano, por mais que talvez não seja a melhor chance. Certo? Mais alguma coisa do Baltimore Ravens, Vini? Não, confie no projeto, Lamar. Só isso. Confie no projeto. Perfeito. Então, finalizando com eles, o Cincinnati Bengals, queridinho do Endzone Brasil, não é mesmo? Cara, esse meme, acho que ele já tá ficando um pouco velho, sabe? Acho que as pessoas já entenderam que não tem má vontade com os Bengals, etc. A gente já cansou de se explicar Inclusive, eu sou muito fã de Joe Burrow, tá? Eu defendo ele nas reuniões. É verdade. Se O vocês Vini não veem aparece tanto quanto nós dois, né? Mas o Vini que é o fã do Joe Burrow aqui na redação. Se vocês veem o Joe Burrow no topo das listas, pode saber que eu batalhei muito por essa posição nas reuniões. Ah, isso é verdade, cara. E aí, Cincinnati Bengals 9-8 na temporada passada, acabou ficando fora dos playoffs, muito porque não teve seu quarterback Joe Burrow, que é um dos melhores da NFL, sem dúvidas. Mas acho que o que deu pra aprender é com o Zach Taylor, cara, um técnico que me surpreendeu, né, esquematizando aí esse time sem o Joe Burrow, um técnico que eu pedi pra ser demitido lá no começo da carreira do Joe Burrow, falava, cara, chega, Zach Taylor não dá, né, e me provou errado, tanto chegando ao Super Bowl, quanto esse ano também sem o Joe Burrow, né, então acho que é um cara que vem dessa árvore super famosa aí do Shanahan e do McVay, né, mas que dá pra confiar nele pra bolar coisas aí, né, e agora com a volta do Joe Burrow tem tudo pra continuar indo muito bem. Né, acho que a defesa ano passado deu uma regredida, né? Loa Narum, que eu sou muito fã lá, coordenador defensivo, um monte de disfarce. Acho que perdeu um pouco de material humano em relação ao ano do Super Bowl. E muito por isso esse time aí se mexeu na free agency, Vini. Então, como foi a off-season do Cincinnati Bengals nessa temporada? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar sobre esse time é o coisa ruim voltou. Perfeito. Com o Joe Burrow, esse time é outro, isso é mais do que claro, né? Assim, e a prova de que esse time não é ruim é que, como o Alex falou, eles conseguiram 9 vitórias ano passado jogando sem o Joe Burrow por um tempo considerável. Então, assim, existe talento nesse time,
T. Higgins continua, Ja'Marr Chase continua, então, ou seja, o jogo aéreo vai ser forte. Joe Mixon foi embora, mas também não é como se ele fosse uma das forças motrizes desse ataque. Longe disso. Eu acho que o time vai. Concordo na questão do Zach Taylor, também fui contra a contratação dele, a manutenção dele lá no começo, e ele queimou minha língua. Assim, ele se mostrou um técnico que é capaz de ter impacto nos jogos do time. Várias vezes a gente já viu isso nos últimos anos. Sim. E eu acho que o time fez um trabalho ok. Gostei do Amarius Mims na primeira rodada, na escolha 18. Achei um bom valor na escolha 18. Excelente. Na segunda rodada, o time trouxe Chris Jenkins para fortalecer um pouco a rotação da linha defensiva. Trouxe o Jermaine Burton como wide receiver, que vem para o lugar do Tyler Boyd, muito provavelmente. O Anito, que agora não está mais na equipe. E fora isso, o time renovou com o Ted Karras na linha ofensiva. Tem como se diz, uma base, uma espinha dorsal na equipe muito boa. E trouxe o Sheldon Rankins para a linha defensiva também. Então, assim, o Mike Gesicki, que eu acho que é um nome subestimado para tight end, porque quando você tem um bom quarterback, quanto mais alvos você dá para ele, isso é sempre válido, né? Principalmente o Joe Burrow, que gosta de jogar em empty, né? Então gosta de passar a bola para todo mundo o tempo todo. Exatamente. Então, assim, eu acho que o time tá melhor do que no ano passado, na minha opinião. Embora eu sinta um cheirinho no ar de, tipo, esse elenco está chegando no seu limite, sabe? Uhum. Eu não acho que esse grupo vai durar muitos anos, por exemplo. Nós sabemos se T. Higgins volta em 2025, se o Trey Hendrickson volta em 2025. Uhum. Então, assim, pode ser uma pequena e assim, abaixo do radar, última dança desse elenco do Cincinnati Bengals. E a gente precisa ficar de olho. E eu acho também que, por uma vantagem que esse time tem, eles entram com uma pressão menor nesse ano. Uhum. Porque Cincinnati está num mercado menor, ninguém liga muito para Cincinnati, sendo bem sincero. O Joe Burrow colocou esse time no mapa de novo. Só que depois de chegar no Super Bowl, bater na final de conferência, o ano passado o time morreu na praia. Então tá todo mundo olhando para Baltimore, né? Tá todo mundo olhando para os Jets, para Kansas City, para Texans. E esse time tá ali, mas eles já se mostraram capazes de vencer nos playoffs. Eu não me surpreenderia se chegasse na pós-temporada e eles clicassem de novo e vencessem. E uma coisa que eu acho que Cincinnati tem, que outros times não têm tanto, eles jogam bem fora de casa em pós-temporada. Uhum. Naquele ano que eles chegaram ao Super Bowl, eles ganharam muitos jogos fora de casa. E quando eles jogam ali de novo, eles ganham dos Bills em Buffalo em 2022. Então, assim, se por acaso eles não conseguirem o título da divisão ou não conseguirem uma seed muito alta, eles não deixam de ser perigosos, como outros times deixam. Por exemplo, o Miami Dolphins em Kansas City foi um gatinho no ano passado. Se aquele jogo tivesse sido em Miami, talvez tivesse sido bem diferente. Mas os Bengals não têm esse problema de viajar, então olho nesse time se eles chegarem na pós-temporada. Sim. O Trent Brown, Vini, foi essa off-season do seu New England Patriots ou foi na outra? O quê? Que ele veio? Ele veio. Não me lembro dele ter ido esse ano. Ó, dá um Google aqui agora. Perfeito. Quem sabe fazer ao vivo. Vamos ver. Formação. Porque eu lembrei dele aqui, cara. Tô abrindo aqui Trent Brown. Ele é jogador do Cincinnati Bengals. Assinou esse ano. Esse ano, né? Perfeito. Esse ano. Então, cara, é mais um aí que me veio aqui, né? Que eu preciso lembrar também da adição. E na defesa, o Geno Stone como safety, que veio dos Ravens, né? Acho que foi uma contratação bem subestimada. E a perda do DJ Reader, que é um dos nose tackles aí que ninguém fala sobre, mas é um cara que fazia muito ali nesse miolo de linha, né? Que agora tá lá no nosso Detroit Lions, né, Vini? Que vai ajudar muito a defesa lá e acho que é uma perda que pode ser sentida aqui. Mas é muito isso que você disse. É um time que tem essas peças aí. O quarterback, o wide receiver T. Higgins pediu troca, o Hendrickson que pediu troca, mas vão jogar esse ano pelos Bengals.
Então, assim, tá um pouco sentindo essa última dança, assim, desse grupo, e depois a gente vê o que que faz, né? Os Bengals têm uma desvantagem de ter um dono que não tem tanto dinheiro assim, né? Então a gente brinca muito com isso, mas é um dono que, cara, precisou vender o nome do estádio, né? O naming rights, para conseguir pagar o contrato do Joe Burrow, para ter que pagar o Jamar Chase aí, né? É um dono que não tem tanto caixa de dinheiro, né? É um exemplo que eu, sendo, né, torcedor do Philadelphia Eagles, sei que o dono dos Eagles tem, muito pela forma com que o Howe estrutura os contratos, sabe? Então você coloca muito dinheiro vivo, assim, de cara, que aí ajuda nessa estrutura, né? Os Bengals não têm essa vantagem, né, com o dono deles, então complica um pouco para renovar com o T. Higgins, com o Hendrickson, e eles não se sentindo valorizados, pedem troca. Mas, para esse ano, eles estarão aí no elenco, certo? E vão jogar aí pelo Cincinnati Bengals. É um time que tem tudo aí para brigar pela pós-temporada, para vencer jogos na pós-temporada, né? Acho que o calendário ajuda aqui, principalmente, como você disse, né? A divisão é difícil, mas os Bengals, estando em último na temporada passada, vão se beneficiar mais ainda. Se não me engano, é um dos 5 calendários mais fáceis da NFL. E você tendo o Joe Burrow com um calendário fácil, cara, é muito simples, né, entre aspas, de vencer os jogos. Então, é um time que eu acho que vai sim conseguir ter duplo dígito de vitória aqui. Né? Acho que a defesa vai conseguir complementar melhor. Um ataque que também vai estar melhor, muito por conta do quarterback, certo? Se Deus quiser, vai ficar saudável, né? Não tô contando aqui com lesão de ninguém. Espero muito ver o Joe Burrow todos os jogos aí essa temporada, porque a NFL fica mais legal quando ele está em campo, né? Foi muito triste o anticlímax que foi aquele jogo contra os Ravens em que ele se machuca, sabe? Então, é um time que eu tenho boas expectativas, sim, para essa temporada, né? Acho que vai... O coisa ruim voltou, como você disse, Vini. Acho que é um bom resumo aqui pro Cincinnati Bengals desse ano, sabe? E eu acho que, como tu falou, uma chave para mim, o calendário é muito tranquilo, assim, tipo, a sensação que eu tenho olhando o calendário de Cincinnati é que o time sempre vai ter um jogo difícil e 1, 2 semanas para vencer. Então, tipo, não vai acontecer desse time ter uma sequência de 3 derrotas consecutivas. É pouco provável. Porque eles vão pegar Kansas City, mas aí depois eles vão pegar Commanders e Panthers. Eles vão pegar Baltimore, depois vão pegar os Giants. Entendeu? Então eles vão sempre tendo esse balanço, assim, e isso é importante porque o time vai se mantendo no pique. E, óbvio, eles não vão perder todos os jogos difíceis, eles vão ganhar Sim. alguns. Então eles vão engatar algumas sequências de vitórias ao longo do ano e principalmente existe um cenário onde esse time engata uma ótima sequência antes da pós-temporada. Porque eles encerram o ano contra Titans, Browns, Broncos e Steelers. Arrisco dizer que esses 4 times não estarão na pós-temporada. Uhum. Então eles podem pegar uma sequência muito forte no final do ano para chegar em alta nos playoffs. E eu vejo com bons olhos, assim. Eu não acho que o Joe Burrow é tão pirotécnico quanto o Patrick Mahomes e Josh Allen, mas ele tem aquele molho, assim, quando precisa do negócio, ele entrega. Por exemplo, os números dele na pós-temporada de 22 e 21, que ele teve sucesso, não são espetaculares, mas ele conduzia a campanha, ele botava o time em condição de chutar um field goal, de fazer o touchdown da vitória, e isso tem muito valor, né, na NFL, né? Assim, bastante. E eu acho que pode ser um time sob o radar aí, como eu falei, tem outros times que estão ganhando louros adoidado aí na AFC, mas, né, nem todo mundo ganha 13 jogos, nem todo mundo ganha 12 jogos, então, assim, vai ser interessante, eu acho. E também, para encerrar, o Bengals tem uma vantagem que eu citei lá no calendário dos Eagles, porque os Eagles não foram campeões de divisão ano passado, os Bengals não foram nada, né? Foram o último time da divisão. Então, assim, eles não vão pegar quase que nenhum dos pesos pesados. Eles não vão pegar Jets, eles não vão pegar Bills, entendeu? Eles não vão pegar os Texans nessa temporada. Então, eles vão poder chegar nos playoffs com as armas, entre aspas, escondidas. Claro, eles são obrigados a jogar com Baltimore e vão jogar contra Kansas City por conta do alinhamento de divisão. Mas eles vão jogar com Kansas City na semana 2, então, assim, é outra vida. Lá no playoff já passou outro time tá lá, não é mais a mesma coisa do que você jogar na semana 10, semana 11, 12, por ali, né? Então, assim, eu acho que... E até eu ia falar, a prova de que a NFL não confia na saúde de Joe Burrow é esse jogo na semana 2. Porque o ano passado a NFL botou na semana 17 e o Joe Burrow se machucou e o jogo perdeu todo o brilho, né? A NFL já botando os jogos importantes no começo, que é quando tá todo mundo saudável ainda.
E vamos lá, né? Eu estou animado com o Cincinnati Bengals. Você é fanboy do Camisa 9, né, Vini? Não Ah, não dá. tem como. Joey Franchise. Não tem jeito. Ai, cara, muito bom. Ó, falando sério, eu sempre, ó, display aqui sobre mim. Eu sempre sou muito fã de caras que colocam um time no mercado. Sim, isso é Porque, muito real. Isso não assim, dá pra duvidar. Não dá. porque é muito fácil, é um termo ruim, mas é mais fácil você ir jogar num grande centro, assim, tipo, você vai ter holofotes, sabe? Não tu precisa muito, qualquer coisa que tu fizer em Nova York, pô. Ganhou 2 jogos em Nova York, então é o melhor quarterback que já passou na franquia nos últimos 10 anos, sabe? Los Angeles, Chicago, cara, agora tu ir para Cincinnati, tu ir para, sei lá, Jacksonville. Isso vem também da NBA, por exemplo, eu sou muito fã do Dwayne Wade. Pô, o Dwayne Wade botou uma Miami Heat no mapa da NBA. Muita gente lembra da época do LeBron, mas o Heat já tinha sido campeão com o Dwayne Wade antes do LeBron chegar, né? Então, assim, sou sempre fã dos caras que conseguem botar um time no mapa, e o Joe Burrow tem feito isso Sim. por Cincinnati, com louvor até, eu diria. E tô curioso para ver como vai ser esses próximos anos dele aí na franquia. Perfeito, meu querido. Então, ficamos por aqui. Deixa eu trocar nosso banner. Dessa aqui, uma das melhores divisões da NFL, certo? Fica aqui nossa prévia. Gostei do resultado, Vini. Acho que mandamos muito bem. Então, lembrar a galera aqui de se inscrever no canal do Endzone Brasil para assistir o resto das prévias, para assistir o timeout. Tem mais programa vindo aí. Quando a temporada começar, vocês não vão perder nada. Deixa o like. Segue a gente nas outras redes sociais aí também. Me sigam nas redes sociais, @psicólogoFA. Segue o Vini, pra você que gosta de basquete, gostou da analogia de basquete, segue o Vini lá no Casa do Basquete, certo? Então, vamos com tudo, família. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima prévia, certo? Tamo junto! Tamo junto. Tum!